para determinar as condições iniciais e depois as condições em estado estável e transitório. Sempre quando você tem o indutor, é aplicar a equação que define a relação entre a tensão e corrente, porque a partir dessa equação é que você vai obter a equação diferencial, que é a que vai ser resolvida. Quando ocorre com respeito ao capacitor, é similar, mas a relação é diferente. Você tem que conhecer qual é a diferença e sempre ter em conta para a solução da equação diferencial. Importante, importante é isso. Isso é uma das coisas mais importantes que você vai a olhar nos circuitos e depois, quando você estuda em outras matérias, outras disciplinas, como eletrônica, digital. Esse é um dos conceitos que é muito importante verificar. As transições que tem, por exemplo, em o capacitor com respeito à corrente. Um capacitor sempre não vai ter a mudar bruscamente a tensão dele. Como você pode olhar, sempre a tensão vai a ter uma transição suave, uma transição devagar. Mas a corrente se pode ter uma transição rápida, se pode ter valores diferentes e podem ser grandes de acordo aos valores que tem o comportamento do circuito. Agora bem, o cálculo desses valores de correntes e tensões que são iniciais, você pode calcular tendo em conta as características do capacitor em estado estável para quando a chave, por exemplo, de um circuito, essa chave de acá, se está aberta, então a condição inicial desse condensador, por supuesto, é zero volt, como você pode olhar na gráfica. Mas quando ela é fechada, então é aplicada uma corrente através do circuito. E esse comportamento inicial é que esse condensador é como se fora um cortocircuito, é decir, uma linha entre os dois terminais do capacitor. E por isso é que você pode olhar que a tensão no momento inicial é zero e vai ir subindo lentamente ou suavemente até que chega ao valor máximo da tensão da fonte. E esse comportamento você pode verificar em o gráfico da corrente, que o momento inicial, se o condensador ou capacitor é um curto-circuito, então a corrente de todo o circuito somente é através, de acordo à equação da tensão da fonte, dividendo o valor do resistor. Isso é similar para o caso do indutor, mas o indutor o inverso. O inverso significa que a corrente é a que não pode mudar bruscamente de valor, mas a tensão em um indutor se pode mudar bruscamente sua valor. Então, somente para lembrar as constantes de tempo para cada um dos circuitos RL ou RC, é a constante de tempo tal. Em o circuito de RL, você tem que o indutor, o valor do indutor, dividendo o valor do resistor. E em o circuito RC é a multiplicação dos valores desses dois elementos. Agora bem, vamos a lembrar um pouquinho sobre o circuito de segundo ordem, porque embora que
eu não vou a fazer esse exercício na live por questões de tempo e por questões de que ainda não pude colocar na tela, nos slides. Eu vou a colocar no fórum da semana 4. Mas sí es bom lembrar algunos conceitos que são mais dicas, mais são dicas o que vou a falar que a mesma metodologia que já está pronta em nas aulas, as videoaulas. Então, sempre que você tem circuito com mais de um elemento armazenador de energia, então você está em circuito de segunda ordem. Quando tem dois elementos, você está em circuito de segunda ordem. É importante que você lembre o seguinte: você pode ter múltiplos condensadores paralelos a esse condensador de acá e múltiplos indutores em séries a esse condensador de acá, e você ainda está está em circuito de segunda ordem, porque você pode fazer o paralelo de todos esses condensadores e de todos esses indutores em série para obter inductor equivalente e capacitor equivalente. Então, você continua em circuito de segunda ordem. Alguma dúvida até agora? Tá bom, vamos a continuar. Então, as condições iniciais. É importante, ou de jeito similar a como você pode fazer em exercícios de primeira ordem, também é feito em exercícios de segunda ordem. Você tem que aplicar as equações as leis de Kirchhoff para tensão e corrente para obter os valores de corrente iniciais que vai estar atravessando o indutor ou bater de tensão ao condensador. É importante que nesse caso de acá, sí também é aplicado as características de comportamento, a natureza de cada desses elementos para essas condições iniciais, para quando eles estão em estado estável. Por exemplo, bom, depois vamos a ver o exemplo dessas condições iniciais com os exercícios. Então, a equação, importante. Esse é o circuito que a gente tem. Se você faz uma lei de Kirchhoff da tensão, a segunda lei de Kirchhoff da tensão, é que você vai ter essa equação da cá. Essa equação da cá, como você pode olhar, é a tensão do indutor, a corrente, a tensão do resistor, e aqui você tem a tensão do capacitor. Essa é a tensão inicial que pode ter o capacitor. Tudo isso é a tensão do capacitor. E a somatória de todas essas contenções é a tensão da fonte. Se você faz a derivada de toda essa equação para que a corrente no término ou elemento do capacitor fique sozinha, fique sem a integral, então é que você vai obter essa equação da cá. Também a você é importante que o elemento de derivativo de segundo grado fique sozinho também o coeficiente que tem delante dele. E os outros elementos se podem ter coeficiente delante deles que são os que vão a fazer a relação de coeficiente amortiguamento, a frequência angular, e é o que a gente tem nesta tela de cá. Depois que você tem essa equação íntegro diferencial é esta, mas essa equação de cá somente é uma equação de segunda ordem, porque já tem esse elemento de cá, que é o que define uma equação de segunda ordem. Então, quando já você tem essa equação de segunda ordem, você leva a essa forma de cá, a esse jeito. E
para você poder fazer isso, você tem que substituir por esses elementos da cá. O elemento alfa e o elemento de a frequência natural que batem o sistema. Esse elemento alfa é também conhecido como fator de amortecimento. Então, isso um pouco mais de desenvolvimento da equação, que é um jeito para obter a equação final, tendo em conta que é dessa forma, desse jeito. Mas sempre é preciso chegar a uma condição desse tipo para a solução da equação diferencial. Agora bem, você tem três condições para a relação entre o coeficiente, o fator de amortecimento e a frequência natural. De acordo a um desses casos, é que você vai fazer o desenvolvimento da equação. Tem três casos de desenvolvimento. Um caso que é exponencial, um caso que tem exponencial com trigonometria, de sinos e cossinos, e um caso que somente é exponencial, mas tem definida um valor muito específico para as coeficientes de lance de cada um dos términos. Desculpe. Importante. Cada uma dessas condições define um comportamento em a resposta que vai ter o sistema, o circuito para uma grandeza determinada. Agora bem, o exemplo que eu vou a colocar no fórum da semana 4 é com respeito a um sistema oscilatório, um sistema subamortecido. Tá. Então, vamos a começar com os exercícios. Alguma dúvida até agora? Algo que você quer perguntar? Perfeito. Então, vamos a fazer o exercício. O exercício que vamos a fazer estão no texto base, está en capítulo 7, a folha 186, o exercício de 7.2, que é o mais simples, mas para olhar os conceitos que eu falei anteriormente, acima, mas para que você olhe a metodologia de como fazer todo esse exercício de primeira ordem. E o segundo exercício é um pouco mais complexo porque tem mais elementos para fazer o circuito equivalente, tem que transformar mais o circuito para obter um circuito equivalente que seja mais simples de resolver a equação. Então, o exercício 7.2, ele fala que tem esse circuito e quando em um momento determinado o interruptor faz abertura. Ele está, a chave do circuito figura 7.2 está fechada por um longo tempo antes de ser aberta em t igual a 0. Então, o que é preciso calcular, o que é preciso determinar, são os valores as equações de corrente a corrente que circula, que atravessa o indutor e a corrente que também atravessa esse resistor de acá de 15 kΩ. Então, vamos a fazer o análise. Primeiramente, lembrar, se a chave está fechada, então, o indutor, como se encontra? O indutor em estado estable é como um cortocircuito, é uma linha, é um cabo entre os terminais do indutor. Então, se você pode olhar o circuito, quando você está em estado estable, o interruptor está fechado, ou a chave está fechada, então você tem que esse indutor é como
se fora também um curto-circuito entre os dois terminais de ele. Se você tem esse circuito, então você pode aplicar todos os conceitos, todos os métodos que já você conhece de aulas anteriores, de um método de las malhas, método de los nós, Chevening, Norton, para obter os valores de as correntes em condições iniciais. Isso é importante. Quando você está em essa condição de acá, para ese caso de acá, es que el interruptor está fechado, es antes que acontezca a apertura de él, es que você está en las condiciones iniciales de o elemento almacenador de energía. Então, esse valor é importante para definir depois a equação a equação que define o comportamento da corrente por ele. Então, esse é o circuito que você tem. Como você pode olhar, aqui eu fiz a simplificação do circuito fazendo o paralelo entre a resistência, entre os resistores de 15 kΩ. O resultado, o resistor equivalente, foi de 7,5 kΩ, aplicando uma segunda lei de Kirchhoff da tensão. Então, você pode calcular a corrente que está saindo da fonte de tensão. Essa é a corrente que você tem nesse caso aqui, que é 0,4 mA. Agora bem, no entanto, você precisa o cálculo da corrente ou por el resistor de 15 kΩ, esse que está em paralelo com esses dois elementos que estão em série, e também precisa a corrente do indutor de 30 mH. Então, como esses dois resistores são iguais, quando você faz um divisor de corrente, por exemplo, nesse caso acá, está feito acá, quando você faz esse divisor de corrente, você vai ter que a corrente por cada dos ramos é de 0,2 mA. Portanto, esse é o resultado para as condições iniciais. Agora bem, no momento que a chave é aberta, então você tem esse circuito equivalente daqui. Mas você, como conhece, você tem um indutor, a corrente do indutor está baixando, está atravessando, está baixando o indutor. Então, essa corrente tem que estar de igual jeito no circuito depois que é aberto a chave. Então, nesse momento, a corrente mantém o sentido, mas a tensão do indutor muda. Anteriormente, se você analisa a tensão do indutor nesse ponto daqui, em momento inicial que ele começou a armazenar energia, seria positivo arriba, acima, mas nesse caso acá, a tensão vai mudar e vai ser positivo abaixo, para manter o sentido da corrente elétrica através dele. Mas o valor como é um circuito aberto para cá, isso pode ser tirado. Isso pode tirar essa parte do circuito e somente ficas com essa parte de acá. Quando você tem essa parte de acá, então a corrente que está atravessando o indutor tem que continuar nesse sentido. Por isso é que você pode falar nesse momento que a corrente, ou por el resistor de 15 kΩ, que acima anteriormente era hacia baixo, agora é hacia cima, para manter o sentido de circulação de corrente por indutor. É importante que você tenha em conta, por a natureza
do comportamento que tem o indutor para mudar bruscamente os valores de corrente. Ele não pode mudar bruscamente os valores de corrente, por isso é que obriga a que o sentido da corrente o resistor de 15 kΩ seja hacia cima. Então, por isso é que você pode colocar, nesse caso daqui, que a corrente em a condição inicial para depois que está aberto a chave em a corrente que atravessa o resistor de 15 kΩ é negativo. O mesmo valor que você tem acima, mas é negativo. O sentido da corrente por indutor se é o mesmo que está acima, porque mantém esse sentido, por a natureza que tem o indutor. Então, já quando você tem esses valores iniciais para cada das correntes, é que você pode continuar e olhar qual é a relação que vai ter a constante de tempo. E nesse caso acá, como você tem um circuito que é do tipo resistivo indutivo, é decir, formado por resistor indutor, você vai ter então uma constante de tempo do tipo L dividendo R. Mas essa R acá, quem é? Essa R acá, como você, essa é a parte do circuito que fica depois de que a chave é aberta, então é a somatória dos dois resistores. Como você pode ver, quando você faz a somatória dos dois resistores, ele fica... Desculpem, aqui faltou o valor, o final, que é 10 a menos 6 segundos, que é o valor que esse é o valor que realmente fica acá. Então, com esse valor e que você tem, e você tem essa condição de acá, que isso daqui é a equação da segunda lei de Kirchhoff, que define o comportamento das tensões no circuito, na parte do circuito que interessa. Então, quando você faz a substituição o valor da tensão a partir da derivada da corrente e o valor da indutância, você tem esse desenvolvimento da equação da segunda lei de Kirchhoff através dessas duas equações daqui. Aqui, o que foi feito é o seguinte: a gente tem a equação diferencial, que é dividida entre o indutor para que fique sozinho o término derivativo e somente fique com um coeficiente o término que não é derivativo. E como você pode olhar, esse término daqui corresponde ao que é ao inverso da constante de tempo do circuito. Então, quando já você tem desse jeito, a resposta, o comportamento da corrente para essa equação é desse tipo daqui. Então, e nessa equação desse tipo daqui, você tem o seguinte, que a corrente em condições iniciais, já você achou anteriormente, e é a que você define em um momento inicial em estado estable, que é coincidente com quando acontece a abertura da chave. Então, já esse valor você tem. Já você tem a constante de tempo, que faz o inverso. Então, é 10 com potência de 6. E essa é a equação final que você tem para a corrente que atravessa o indutor. Mas a corrente que fica por o resistor de 15 kΩ, então, como você pode olhar no circuito, é a mesma, porque continua a circulação dessa corrente através de todos esses elementos da cá, mas fica negativa, fica no sentido contrário que você fijou
sim, que você definiu a condição inicial do circuito, a condição inicial do exercício. Por isso é que, nesse caso de acá, ela fica negativa, porque é contrária a realmente o valor inicial, a referência inicial do circuito. E então, já essa é a solução desse circuito, desse exercício. Já você tem as duas equações que definem o comportamento da corrente para quando o interruptor está aberto. Alguma dúvida até agora? Sim, sim, William. Pode falar. Pode desligar o microfone ou, se você prefere, pode escrever em bate-papo. Eu vou preferir ligar o microfone. No exercício 10 da semana 5, ele, ele dá a resposta em função da tensão e não da corrente. Eu não sei se você chegou a dar uma olhadinha nas questões. Sim, vamos a olhar agora no próximo exercício, vamos a olhar com respeito à tensão e não com respeito à corrente. Mas como esse é o indutor da cá, é um exercício que é com respeito ao indutor, por isso fica mais simples resolver o exercício de acordo à corrente. Mas agora no exercício do capacitor, vamos a resolver com respeito a tensão em condensador. Mas no exercício 10 é em respeito ao indutor também. E ele resolveu pela tensão. Qual a Mas eu vou tensão? aguardar você resolver o próximo, que quem sabe eu já não tira a minha dúvida. Ah, tá bom, vamos a continuar Tá então. joia. Se você tem outra dúvida, acho que é melhor colocar em bate-papo também para lembrar depois se alguma outra pessoa é incorporada, e também para que fique melhor, porque eu não escuto bem, parece que eu tenho um pouco de interferência com o microfone, com o auricular, que não escuto muito bom o que você falou. Ok. Então, obrigado. Então, sim, também você pode fazer o desenvolvimento da equação de acordo com a distribuição que tem o circuito. É decir, se o circuito tem outra configuração, aí vejo que fica mais simples que quizás desenvolver por essa via. Tudo depende do comportamento que tem o circuito. Por exemplo, nesse caso da cá, ficava muito simples resolver através o desenvolvimento da corrente. Então, vamos a resolver esse outro exercício, que também é do texto base. Esse também é do capítulo 7, essa folha da cá. E, como você pode olhar, é um circuito que já tem igual, um só elemento armazenador de energia, mas é o de tipo capacitivo, então o armazenamento é elétrico. Você tem dois fontes, tem uma de tensão e tem uma de corrente. Você tem o capacitor em paralelo com um resistor, e tudo isso que eu estou falando é um pequeno análise que você sempre tem que fazer para cada um dos circuitos. Você tem que olhar e, a partir de ver a estrutura que tem o circuito, isso dá uma ideia que como você vai fazer depois a transformação do circuito para que fique mais simples na equação diferencial que você vai achar. Então, o que fala o enunciado também é o determinar as correntes que atravessa o resistor de 5 kΩ e o resistor de 10 kΩ. Então, esse primer exercicio, o a llave no circuito figura es fechada es fechada. Es decir, ela ficou aberta e em um momento determinado ela fechou. Então,
o circuito equivalente que você vai ter nesse caso acá, vou acercar um pouco. O circuito equivalente que você vai ter é o seguinte: você tem a fonte de tensão, é mantido a fonte de corrente em paralelo com o resistor de 20 kΩ e o capacitor em seu estado estável, como antes que a chave feche, é como se fora um circuito aberto. Se você tem um circuito aberto, então a tensão inicial que tem esse capacitor de cá é com respeito à tensão que tem o resistor. E por isso você pode tirar esse momento de cá o que é capacitor para que possa fazer a solução do exercício e determinar as condições iniciais de tensão e corrente que tem o circuito. Então, antes de fechar o circuito, você está nesse caso de cá, você tem o seguinte: esse é o circuito equivalente. A que a gente fez acá foi a transformação da fonte de corrente com o resistor de 20 kΩ a uma fonte de tensão e um resistor de 20 kΩ que tem que ser mantido. Agora bem, depois você fez uma LKC, uma lei de Kirchhoff da tensão, e você pode aliar então a corrente que fica no circuito. Importante, nesse caso de cá, a corrente I2 é igual à corrente I1. Por quê? Por o fato de que o condensador fica aberto, então a corrente, esses dois elementos ficam em série e por isso que essas duas correntes são iguais. E como são iguais, você pode aplicar uma lei de Kirchhoff da tensão e esse é o valor da corrente final que você acha. Agora bem, esse é o valor da corrente inicial para corrente I1 e I2, mas o valor da tensão inicial que vai ter o condensador, o capacitor, é então aplicado através de uma lei de Ohm. A lei de Ohm que você vai fazer é simplesmente a corrente que I1 por o resistor de 10 kΩ. E isso é o que vai fazer a tensão do capacitor, a tensão inicial do capacitor, é 2 volts. Agora bem, quando o interruptor é fechado, então toda essa parte do circuito de cá pode tirar, porque isso é um cortocircuito e ao ser um cortocircuito é juntado esses dois terminais e todo esse circuito é diferente, é um circuito à parte do circuito resultante. Portanto, o circuito resultante só fica com os 3 resistores e nesse caso de cá sim tem o capacitor, porque já esse capacitor tem uma condição inicial de 2 volts e esses 2 volts é aplicado a esses resistores. Mas esse circuito pode continuar sendo simplificado a esse outro circuito de cá, porque você tem os resistores de 5 kΩ em série. E como está em série, a gente juntou para que fique um só circuito. E esses dois resistores de cá ficam em paralelo, que também depois podem ser juntados, que você calcula o equivalente desse resistor para determinar a equação diferencial que precisa para o cálculo da tensão do condensador. O que a gente tem que determinar nesse exercício de acá são as equações da corrente o resistor de 5 kΩ e o resistor de 10 kΩ. Agora bem, como você pode olhar, a referência inicial que tem essas duas correntes é hacia a direita. E nesse caso de acá, a gente mantive a referência dessa corrente. Mas se você faz uma análise do circuito, você pode olhar o seguinte: a tensão do condensador fica positivo ao lado esquerdo. Então, a tensão ao resistor de 10 kΩ fica positivo ao lado esquerdo e negativo ao lado direito. Isso faz que a corrente por o resistor de 10 kΩ seja de esquerda à direita. Mas se você faz a continuação da corrente
por os resistores de 5 kΩ, vai a olhar que é o sentido contrário. Por quê? Porque a corrente está saindo do capacitor, hacia esse nodo que é dividida hacia o resistor de 10 kΩ e hacia o resistor de 5 kΩ. Então, jeito mais simples para olhar é se você olhar o seguinte: o sinal positiva do capacitor à esquerda, se você olha, também fica na esquerda do equivalente da somatória de resistores de 5 kΩ, então a corrente fica em o sentido de esquerda à direita, através desse resistor daqui. E por isso é que você pode definir que a corrente I2, depois que for feita a fechadura de a chave, é negativa. É o sentido contrário. Mas a corrente por o resistor de 10 kΩ e por a corrente I1, se fica, é mantida positiva, é mantida o mesmo sentido que foi inicialmente. Então, por esse motivo, já você tem as condições iniciais que pode depois utilizar para o cálculo das magnitudes de cada um deles. Então, o circuito equivalente que a gente vai usar é esse último daqui. Quando você olha, você pode estabelecer a relação da tensão com respeito à corrente desse jeito. Enfim, pode olhar. Quando você faz o que é colocado acá é a resistência equivalente o paralelo feito por esses dois resistores. Então, o que fica acá, em essa equação daqui, é a equação diferencial que define o comportamento das tensões que estão relacionadas no circuito. Esse término daqui, já todo elemento, o capacitor com a derivada da tensão do condensador com respeito ao tempo, é a corrente que está circulando por o resistor equivalente. Se é a corrente, é a corrente que está circulando por o resistor equivalente. Então, como você pode olhar, todo o término fica com respeito à tensão em condensador. Então, o que a gente faz é o desenvolvimento dessa equação para que fique sozinho o coeficiente do término do elemento derivativo e fique o valor inverso da constante de tempo no término que está simples. Quando você faz o desenvolvimento desse término, tem que a constante de tempo é de 2 milissegundos e essa é a constante de tempo que depois você faz a substituição em o jeito, a equação que define o comportamento da tensão de condensador. Então, essa tensão de condensador, como você pode olhar, tem, nesse primeiro caso daqui, o valor inicial de condensador e a constante de tempo. Isso é o que fica nessa equação daqui. Mas o que você precisa hallar é a corrente I1 e I2. I1 que atravessa o resistor de 10 kΩ, que como está em paralelo com o condensador, então você pode aplicar uma lei de Ohm e você pode, então, calcular a corrente de I1. Isso é o que está feito nesse caso daqui. Você tem a equação instantânea de a tensão de condensador dividindo o valor do resistor. E isso é o que você tem nesse caso daqui. Essa equação é a que define o comportamento da corrente que atravessa o resistor de 10 kΩ. E, como você anteriormente definiu que o sentido da corrente através do resistor de 5 kΩ, que é a corrente 2, fica contrária à referência inicial que você tem no circuito, então você pode
definiu o seguinte: a corrente I2 é também a tensão do condensador, mas fica contrária, fica negativa, e tudo isso dividendo a somatória de os dois resistores de 5 kΩ que ficam no ramo de abaixo. E essa é a equação final que define o comportamento de la corrente I1 e I2 para cada um dos casos. Então, senhores, dúvidas até agora? Alguma coisa que vocês possam contar? Bom, vou falar o seguinte: esses dois exercícios